E esse cara, esse ser, né, essa espécie começa a ir para a Europa, olha lá, vai para a Austrália. 70 mil anos já estava ocupando a Austrália, a Europa, né? Aí depois vem para a América do Norte, ir lá no Alasca, desce e chega aqui na nossa América do Sul, no nosso Brasil, 12 mil anos atrás. E ocupa todo o planeta Terra hoje, né? Essa é a caminhada. Se alguém quiser ler depois melhor, né? E seja um outro livro, inclusive um livro muito interessante, que é o Homo Sapiens, né? Daquele judeu que agora me falhou a memória aqui do nome do autor do livro. Mas ele mesmo escreveu outro livro para mim fantástico também, que chama Homo Deus. São 2 livros que eu recomendaria para vocês, tá? E aí, imagina você, né? Eu acho que vocês, quando chegar na minha idade, vocês vão ter a oportunidade, se você tiver muito dinheiro, você vai ter a oportunidade de fazer as viagens interplanetárias. E lá de cima, você pode enxergar isso aí, ó. O nosso planeta azul, o nosso planeta água, o nosso planeta terra. E aí, você olha aqui olha o nosso Brasil aqui, você que está aqui no meio, aqui, ó. Você está aqui, ó. Certo? Fazendo parte desse todo aí, né? E aí eu vou usar uma expressão, até porque eu não quero questionar a fé, e eu, muito pelo contrário, mas às vezes na Bíblia, para aqueles que acreditam, sim, e leem a Bíblia, né? Onde fala primeiro do paraíso? Lá no livro do Gênesis, né? O paraíso terrestre é o projeto de Deus e vem apresentado como uma imagem contraste da realidade atual, onde todo mal será suprimido, por isso dá uma resposta aos porquês. É um tanto filosófico isso também, né? E é claro que a forma de você acreditar, eu não acho que ninguém deve questionar o que cada um acredita, ou que não acredita também, né? Mas o interessante, a Bíblia fala assim daquele lance da raposa com a galinha junto, não sei se tem a raposa com a galinha, mas o lobo com o cordeiro, quer dizer, onde não vai ter problema. Esse é o paraíso, uma coisa assim de total paz, né? É a visão, né, daquilo que é a busca do homem. Então, o paraíso é aquilo que a gente busca. E parece que quando o pessoal começou a escrever a Bíblia, eu falo Bíblia aqui porque quase todo mundo é cristão, né? Mas você pega lá o Corão e tudo, pega lá qualquer quase religião, ele vai falar para você dos caminhos para buscar o bem, buscar o certo, buscar o transcendente, o que nós definimos, chamamos de Deus, né? E está lá na nossa Bíblia, né? Isso aí. Olha lá, gente, o paraíso é como uma planta de construção a ser realizada pelo ser humano. Nós engenheiros, né, a gente está falando muito em construir, né? Então, o paraíso é como uma planta de construção a ser realizada pelo ser humano. Está colocado lá no início da Bíblia. Por quê? Porque antes de fazer qualquer coisa, nós devemos fazer um projeto. Projeto que seja viável. Então, lá no início, eu vou fazer um projeto. O que é o projeto de vida do ser humano? É a gente poder viver no paraíso. Talvez essa figura aí nos remeta a quê? Lá o Homo sapiens, né? Quando ele surgiu, o homem da caverna, que caçava, né? E era coletor também. Alguém está aí, quer ler para mim? O Abel, você quer ler isso aí? Oi, Abel. Tá não? Oi. Você quer ler aí para nós, Abel? O que é? Quer ler para mim aí? Quer ler para os colegas? Ah, deixa que eu leio, peraí. Tá. A partir de 2,2 milhões de anos, emergiram sucessivamente o Homo habilis, erectus e, nos últimos 100 mil anos, o Homo sapiens, já plenamente humano.
sociais, cooperativos e manejavam a fala. Quando caçavam, não comiam o produto sozinho, mas repartiam-no com seus semelhantes. Nós já estamos falando de 100 mil anos atrás, né? Quando o Homo sapiens, como é que a gente imagina, como é que ele vivia, né? Algumas coisas interessantes disso aí, né? Um pouco parecido com os índios, né? Quando os portugueses chegaram aqui, contam algumas histórias, e até mesmo nas tribos indígenas, ainda mais, que não foram colonizadas, ou que não foram totalmente, tiveram aculturação, né? Eles têm muita coisa em comum disso aqui, ó, né? E aí, essa evolução, se você pegar esse slide aí, te conta um pouco dessa caminhada do homem, aquele mapa que eu vi, que eu passei para vocês, da caminhada do homem pelo planeta Terra. E o que acontece, gente, mais recente? Vamos chegar agora, Ana, você quer ler para nós aí, nesses últimos 10 mil anos, quando eu falo último, parece ontem, né? É claro, quando eu pego quase que do início para cá, isso aqui é ontem. Você quer ler para nós, Ana? Eu leio. Entre 10 mil e 5 mil anos antes de Cristo aconteceu a Revolução Agrícola, uma das maiores revoluções da humanidade. Os seres humanos domesticaram animais, selecionaram sementes, fizeram irrigações e criaram os primeiros aldeamentos. Existiram nessa época cerca de 5 a 10 milhões de habitantes no planeta. 5 a 10 milhões de habitantes no planeta. Se você pegar a Grande Goiânia e a Grande Brasília, dá isso aí, ó. Então, há 10 mil anos atrás, a população hoje ao redor de Goiânia e Brasília era a população de todo o planeta Terra, há 10 mil anos atrás. E aí aconteceu a grande revolução. Qual foi a grande revolução? A agricultura. Quando eles começaram a criar ferramentas, começaram a arar a terra, e eles tinham que permanecer, já não eram só coletores e caçadores, que aí, quando ele era caçador e coletor, ele vivia em qualquer lugar, e não tinha necessidade de ficar junto. É interessante a gente entender todo o processo de urbanização a partir desse momento. Por isso que a Revolução Agrícola foi tão importante para a humanidade. E aí, quando a gente já passa para 3.500 anos antes de Cristo, a gente já começa a ver e ler um livro de história, né? Porque nós temos muita coisa escrita, né? Onde, principalmente ali na região do Egito, né? Os gregos, toda a civilização grega, a história já vem assim, a 1500 até 500, longe do estudo da filosofia, muita coisa que a gente, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Isso aí 500 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo. Os grandes pensadores, onde começou a escrita, os grandes estudos, né? Não que seja só ali, né? Nós temos na China, na Índia, algumas fontes de cultura, de conhecimento que surgiram também, que foram sendo compartilhadas. Alguém conhece aí? Sabe o que é isso? Machu Picchu, o colega de vocês tem em Acapulco, mas eu aconselharia também todo mundo que gosta um pouquinho de história, sabe? É algo fascinante isso aí. Eu tive o prazer de estar, essa foto foi minha, né? É uma coisa assim fantástica, né? É isso aí. E principalmente você entender como é que esses caras, sem conhecimento, assim, como eles não tinham estudo, tinham. Interessante isso. Estudo de astronomia, de geofísico, sabia a questão do terremoto, posição, plantio aqui, você vê aqui os lugares onde eles plantavam para os deuses, para os homens lá, dos sacerdotes, poder fazer o sacrifício. Então, isso aqui era um guetozinho da elite, né, de sacerdotes. Mas o mais importante é como eles conseguiram construir isso e aqui na nossa América, no Peru. Né? Muito, assim, muito emocionante. É algo assim que a gente para pensar, olha, puxa, que coisa legal, né? Então, ok, isso aí foi quando
os espanhóis chegaram, os incas já estavam com isso pronto. Infelizmente, houve toda essa destruição de uma história, de uma cultura, né? E aí a gente começa a aproximar dos nossos dias de hoje. A partir do século XV, formam-se as nações modernas, né? Portugal, Espanha, Inglaterra. A gente vai ver, principalmente, a gente ouve falar demais da Europa, né? E aí é por isso que a gente vai falar do século XV, a descoberta da América, a descoberta do Brasil. E, chegando mais perto ainda, nós vamos para o século XVIII. O que acontece no século XVIII, gente? A grande revolução industrial. Grande revolução industrial. E aí, onde eu quero chegar, né? Começa a modificar muito a relação do ser humano com a natureza. Ser humano com a natureza. Século XVIII. Por quê? Começa a industrializar. Para industrializar, você tem que produzir em série. Para produzir em série, você tem que tirar de algum lugar. Danilo. Oi, Danilo. Oi. Você quer ler para nós, Danilo? Quero. Com a cultura da informação, com a tecnificação das relações sociais, com a revolução atômica e cibernética contemporânea e, ultimamente, com um novo tipo de tecnologia que poderá revolucionar tudo, a nanotecnologia, nosso tempo é também aquele das viagens pelo espaço exterior para o estudo de nosso sistema solar e do vasto cosmos. Eu acho que vocês não se assustam muito quando vocês ouvem falar de nova geração de comunicação aí, né? Vocês não se assustam mais nisso, porque vocês já nasceram praticamente dentro dela. Mas eu fico assim, imaginando daqui a 50 anos, quando vocês estiverem chegando aos 70, você já imaginou o que vai ter de tecnologia? Você vai chegar lá no hospital, fala, eu quero um estômago novo, porque o meu já está com um probleminha aqui, ó. Eu quero uma perna nova, eu quero fazer um implante disso. E fora, é difícil até de imaginar o que vocês não vão conseguir fazer usando a máquina. A máquina vai estar cada vez mais sofisticada à disposição do ser humano. Né? Eu acho que esse lance aí, ó, imagina a minha geração, eu comecei a usar calculadora científica quando eu vim para a faculdade. Quando eu vim para a faculdade, que eu fui conhecer a calculadorinha científica. Computador é aquele trambolho, né? A gente nem pensava o que era computador direito, né? Uns caixotão que tinha lá na universidade, que ocupava 2 salas lá, o computador da Federal. E hoje não precisa mais a gente dizer como é que está isso e como é que vai isso acontecer pelo futuro. Né? Agora, olha aí, turma, olha bem isso aí. Ó. O mais grave, entretanto, é o fato de se ter feito da Terra uma banca de negócios, onde tudo nela é mercantilizado. Metais, plantas, semente, água e genes. Não sei o que vocês pensam quando coloca isso aí, que nós estamos no limite de acabar com tudo ou não. Por quê? Dentro dessa visão mercantilista de negócio, de lucro, tudo vale, tudo é possível. Então, nós temos que repensar isso. Temos que repensar. Vale a pena eu destruir as nossas florestas, a floresta amazônica, o Pantanal, para pôr gado, para plantar soja? Mas eu vou poder ganhar dinheiro com a floresta amazônica, eu não ganho dinheiro. Com o Pantanal, eu não ganho dinheiro. E qual é o limite para isso? Qual que é o limite? Até onde nós podemos chegar? Vocês já pensaram nisso? Mas os outros países já destruíram, a Europa destruiu as florestas dela, nós temos todo o direito de destruir as nossas. Essa é a lógica? Essa é a saída? Né?
O Davi que lê para mim? O Denis está aí? Oi, Denis. Você quer ler, Denis? Oi, você quer ler? Essa é a lógica, né? Como é que é, gente? Você já reparou que como é que é a divisão do planeta Terra? Acima do Equador, os países ricos e poderosos. Abaixo do Equador, os países pobres e explorados. Com exceção de que da Austrália, do Japão, um pouquinho na Ásia você tira, mas se pegar a África e a América, olha aí, onde está a pobreza na América? É do Equador para baixo. Onde está a pobreza lá na região lá mais para o oeste? É a África, grande parte da Ásia. E até quando que isso pode, essa forma de exploração e de controle, né, é importante e o planeta vai suportar? Essa crise, você vê que há uns anos atrás a crise estourou, hoje a crise está diferente, porque esse slide que já é, né, não é de hoje, a gente poderia falar da pandemia hoje, né? E não sei se vocês têm acompanhado, muitos cientistas têm afirmado com muita segurança que esse vírus veio justamente do desequilíbrio ecológico. Novos vírus virão, novas pragas virão, porque os próprios animais, todo o ecossistema começa a mudar. A exploração da natureza de tal forma desorganizada, você começa a eliminar a espécie, aquele equilíbrio que há normalmente, você pode acabar com ele. E podem vir desgraças e mais desgraças, como essa da nossa pandemia, que a gente não sabe que dia que vai acabar. Né? Quem que lê agora? Emília? Você quer ler, Emília? Quero sim. Por favor. Então tá. A humanidade já ocupou 83% da superfície do planeta. Ameaça todos os equilíbrios e todas as espécies. Ele se deu os meios para vulnerar profundamente a biosfera e destruir a si mesmo. Em eventual Satã da Terra, ele deverá se transformar, caso queira continuar a viver, em anjo da guarda. Sua missão é ser o guardião da natureza e o jardineiro do paraíso terrenal do Éden. Essa frase, na verdade, é do livro, né? Ficou um pouco perdida, mas então esse livro que eu estou falando para você, né, do Leonardo Boff, ele fala isso, né? Que ele usa palavras bíblicas aí. Ele usa a palavra bíblica. E na Bíblia tem o Satanás, aquele que divide, aquele que acaba, né? E o anjo, aquele que cuida. Então, o que ele está desafiando a gente no livro dele? Nós temos duas opções. De ser o Satã da Terra, aquele que divide, aquele que destrói, ou nós podemos ser o anjo da guarda desse grande jardim, o jardineiro desse paraíso. Qual que é a opção que a gente faz? Né? Vamos destruir tudo, vamos continuar destruindo, ou podemos ser o grande jardineiro? O jardineiro é aquele que cuida da planta, que rega, que tira a tiririca, né? Esse é o jardineiro. Né? Depois, quem podia ler? A Jaqueline que leu foi, né? O João Pedro. Oi, João. A reverência à vida, o respeito inviolável aos inocentes, a preservação da integridade física e psíquica das pessoas e de toda a criação, o reconhecimento do direito do outro,
a existir com sua singularidade, constituem pilastras básicas sobre as quais se constrói a sociabilidade humana, os valores e o sentido de nossa passagem por esse planeta. Eu pus em asterisco aí, olha o que eu coloquei em asterisco: o reconhecimento do direito do outro a existir com sua singularidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí? O reconhecimento do direito do outro a existir com sua singularidade. Diz alguma coisa para vocês? Eu acredito que vai além do simples reconhecimento, professor. Acho que tem que dar a oportunidade, né, do direito do outro existir. Eu acredito que vai além do simples reconhecimento. Inclui também respeito, né? Respeito. E hoje, nós estamos vivendo um momento muito triste, que a gente achava que não ia ter mais, né? Nós que tivemos tantas lutas no passado aí para a redemocratização, né, direitos, quando a gente fala direito do negro, o direito do homossexual, o direito da mulher, parece soar assim tão esquisito, né? E às vezes as pessoas acham que isso é mentira, que a gente está brigando. Mas, gente, eu fico assim, cada dia que passa, eu fico pensando, como é que eu posso achar que eu estou salvo porque eu tenho uma religião e o outro está condenado porque ele não é da minha religião? Eu fico assim, querendo entender isso. Se a gente acredita num ser superior muito alto, que é o amor, ele entende, perdoa e ama todos. Por que eu não reconheço o direito do outro ter o jeito dele? Até a religião dele. E depois, como é que eu posso achar que o indivíduo, por ser negro, né, ele possa ser inferior ou ser discriminado? Olha, nós estamos no ano 2020. Por que eu acho que o homossexual, não sei explicar por que ele é ou não, mas eu acho que ele é um pecador, vai para o fogo eterno por ele ser gay? E a intolerância, chega a violência, muitos aí chegam a agredir o indivíduo porque ele é homossexual, né? Porque ele é negro, porque ele é índio. Então, que planeta, que paraíso é esse que a gente pensa que está construindo, quando a gente não é capaz de respeitar que o outro possa ser diferente? Gente, como é que eu posso não entender que o outro possa não acreditar em Deus? Pode ter o direito dele ser ele com Deus. A forma, se ele acha que o negócio é tão ruim e ele faz isso, não sou eu que vou condená-lo. Então a gente começa, às vezes, propositadamente, criar guetos e conceitos que separam, que destroem, né, que isolam as pessoas. Quando eu não reconheço o direito do outro de ser ele, e cada um de nós é singular. Vocês são o quê? 21 nessa turma? 21. Cada um de vocês, né, o Abel, o Vitor, o Valério, o Samuel, o Pedro, a Caroline, cada um é diferente, gente. Olha na sua casa, você que tem irmão, o tanto que você é diferente do seu irmão, da sua irmã. Nós somos diferentes. Então, a grandeza do amor é justamente a gente poder reconhecer que o outro é diferente e ele tem o direito de ser diferente. Eu tenho que respeitar essa diferença. Infelizmente, nós estamos caminhando para um tempo de intolerância, onde a gente começa a discriminar as pessoas, a gente começa a rotular as pessoas como más, né? Porque elas não pensam como a gente. Você imagina se eu começar a achar, eu não gosto do Flamengo, não torço para o Flamengo, e começar agora também a achar que todo flamenguista tem que se enganar, e não vou conversar com ele. Chega um absurdo desse. As violências aí no estádio de futebol. Um cara mata o outro por briga de futebol, né? Porque ele não aceita que o outro torça por um time diferente do dele.
né? E aí a gente está estreitando. Olha lá que eu comecei a falar lá do início de tudo. Nós estamos falando dos avanços. Mas como a gente, às vezes, retroage quando a gente pensa no relacionamento. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que também é um pouco de falta de empatia, né, professor? Você não se colocar no lugar do outro, não saber por que que ele passa, por que que ele pensa daquela forma. Às vezes ele pode até estar errado, mas tem a realidade dele que é diferente da sua. E muita gente não entende isso. Claro que nós não pensamos também igual, né? Nós temos pontos de vista diferentes. Infelizmente é assim. Você imagina se todo mundo torcesse pro Vasco, né? Se todo mundo torcesse pro Atlético Mineiro, né? Não teria graça, o futebol não teria graça. E a grandeza do planeta é que as pessoas são diferentes. E a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que elas são diferentes. Né? Eu não sou obrigado a pensar como o outro. Né? E aí existem coisas que a gente tem que conhecer historicamente também, às vezes nós temos que combater. Por exemplo, o pensamento político de quem defende o racismo, de quem defende a homofobia, de quem defende a misoginia, eu tenho que combater isso, porque eu acho que isso fere todo o princípio que leva à felicidade. Eu acho que isso fere a desigualdade. Eu não posso achar que o cara vai defender, ele tem o direito de ser racista. Aí não, porque contraria o pensamento de levar para a felicidade. Eu respeito a pessoa humana, mas esse pensamento de tipo de racismo, de preconceito, de raça superior, nós não podemos entrar nessa. O que é o Adão? A gente fala muito Adão, né? Na Bíblia, o primeiro homem é Adão. Você sabe o que significa Adão? Ou Adam? Adam significa terra profunda, terra, filho da terra. Né? A terra olha a expressão, ele é filho e filho da terra, mas ele é a própria terra em sua expressão de consciência e amor. Gente, olha essa frase aí, ó. O homem que foi chamado de Adão primeiro homem, o homem que vem da terra. Ele, o homem, é a própria terra em sua expressão de consciência e amor. Quando a gente pensa isso aí, pessoal, é tão profundo isso, tão profundo, quando eu penso que, olha bem o seu corpo. O que tem no seu corpo? Átomos, moléculas, tecidos. Esse átomo de carbono, de nitrogênio, ferro, isso que compõe as nossas moléculas, que faz os nossos tecidos, os nossos órgãos, eles vieram de alguma coisa e eles vão para algum lugar. Eles vieram e vão. E quando a gente morrer, quem é católico aí, na quarta-feira de cinza, os católicos têm um ritual muito interessante. O que o padre, ou a pessoa que está ministrando lá a celebração faz com a cinza? Ele passa na testa da pessoa e fala assim: lembra-te, homem, que tu és pó e em pó te tornarás. Tu retornarás. Nós viemos da terra e vamos voltar para a terra. Então, essa matéria que hoje a gente está aqui, né, faz parte do meu corpo, ela está interagindo com a própria terra. Quando eu bebo a água, quando eu como um pedaço de carne, um copo de leite, um pedaço de pão, uma verdura, aquela terra que é parte da natureza que está vindo para mim. E depois eu jogo fora. Um dia eu vou voltar para ela. Como é que eu posso acabar com essa natureza se eu dependo tanto dela, gente? Nós dependemos tanto dela para sobreviver que é impossível a gente querer acabar com ela. E Juliana, quer ler para nós? Oi, Juliana. Juliana não tem, não? E Laura? 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 Oi, Laura.
para nós, Michel? Lê. Na Terra há uma calibragem sutil entre todos os elementos químicos, físicos, entre o calor da crosta terrestre, de sorte que tornam a Terra boa e até ótima para os organismos vivos. O dióxido de carbono em Vênus, menos 96,5%, na Terra, 0,03%. O oxigênio é totalmente inexistente em Vênus e Marte. Aí não tem menos, é um tracinho, tá? Porque fica sem sentido, só que é menos dióxido de carbono. Mas é interessante isso, né? Quando você pega aqui o que tem na atmosfera que você respira? Tem praticamente nitrogênio e oxigênio. Né? Praticamente quase tudo nitrogênio, quase 80% é nitrogênio e quase 20% é oxigênio, depois poucos gases. Né? Mas se mudar essa composição, um pouquinho coisa se desequilibra totalmente a relação nossa, a condição de vida, incêndios aumentam muito mais, né? Aquecimento solar. Então, o que nós fizemos para não essa calibragem é tão perfeita isso. Quando você olha a natureza, não sei se você tem essa admiração de ver a perfeição, e aí aqueles que acreditam em Deus sabem disso, né? Só mesmo um ser superior, muito superior, seria capaz de fazer algo tão fantástico, um equilíbrio tão grande e nos desse condição de viver nele, né? Então, essa eliminação das espécies, ela está acontecendo a cada ano, está aumentando, gente. Né? Está aumentando. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai desaparecer da face da Terra. Né? Esse equilíbrio aí, que eu falo nele de novo, aí, ó, olha, o nível de sal nos mares é da ordem de 3,4%. Se subisse para 6%, tornaria a vida nos mares e lagos impossível, e tudo viraria um mar morto. Não, mar morto por quê? Porque a luz, se acontecesse isso, você teria um desequilíbrio total também do planeta Terra. São pequenos detalhes, né, que acontecem que a gente às vezes não para pensar. O Pedro já leu? Pedro Vitor? Calcula-se. Posso começar? Por favor. Calcula-se que, por volta dos meados do presente século, haverá cerca de 150 a 200 milhões de refugiados climáticos. Como o problema é global, a solução deverá ser também global. Não haverá uma arca de Noé que abrigue todos os seres. Todos correm risco e todos, cada instituição, cada religião, cada pessoa deve oferecer sua colaboração para a salvação de todos. Todo mundo conhece a história da Arca de Noé, né? Da enchente lá. Está na Bíblia isso também, né? E todo mundo foi para a Arca de Noé, um casal de cada espécie de animal, né? E isso é a linguagem bíblica, tá, gente? E aí, o que a gente está vendo é o seguinte: nós não temos outra Arca de Noé. Se a gente continuar destruindo, né? E aí, olha o final aí, gente. De quem que é a responsabilidade? De quem que é a responsabilidade de frear isso tudo, essa destruição? De quem é a responsabilidade de preservar o nosso planeta Terra? É de cada um. É de cada um. Certo? Eu não posso eu não vou resolver. É o pensamento mais comum que tem. Olha, eu não vou resolver. Eu sozinho não vou mudar o mundo. Se cada um pensa desse jeito, se cada religião pensar desse jeito, se cada comunidade, instituição pensar desse jeito, nós não temos solução. Então, a parte de resolver o problema do planeta Terra, eu faço parte dela. Faço da parte tanto porque me interessa, que eu vou ter uma vida melhor, que as outras pessoas vão ter vida melhor, né? E que o paraíso vai ser preservado. Essa figura você já viu. Felizmente, nós estamos eliminando, pelo menos esse tipo de poluição muito violenta que tinha, né? Sem filtro, né? E olha o que pode causar um tipo de coisa como essa. E alguns passos são importantes, né? Isso aqui, quando você ia lá na região de Cubatão, ao lado de Santos, isso aqui, era o lugar mais poluído do mundo.
E agora, isso aí vocês viram, agora você desse ano essa figura. Floresta amazônica. Quer dizer, não estamos livres. E, infelizmente, está constatado cientificamente de que grande parte dos incêndios da floresta amazônica e do Pantanal foram provocados por seres humanos. Para fazer grilagem, para ocupar, para pôr pasto, para plantar soja. Vocês querem falar sobre isso aí? Alguém quer fazer algum comentário? Isso diz alguma coisa para você? Professor, eu quero. Eu acho que as queimadas na floresta amazônica tem muito a ver com as nossas escolhas políticas, as decisões das pessoas que a gente está elegendo. E no futuro a gente tem a oportunidade de mudar, eleger pessoas conscientes, pessoas que realmente estão voltadas para o meio ambiente, para não acontecer o que aconteceu nesses últimos 2 anos, de queimada, que morreu muitos animais, perdeu muitos quilômetros de floresta para grilagem. Então, assim, eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte, vai dar certo. E é isso. Mais alguém quer falar? Eu não entendi qual que foi a relação entre as queimadas e eleição ou alguma coisa do tipo. Qual que seria a relação entre os dois? Ficou meio vago. Não sei qual colega que falou. Você quer falar de novo? Ah, sim. As políticas ambientais, né? Porque tudo que é envolvido com a floresta tem a ver também com a política. Então, se a gente elege pessoas que influenciam a proteção do meio ambiente, então, com certeza, as queimadas vão diminuir. Se a gente elege pessoas que não defendem o meio ambiente, que defendem outras coisas, por exemplo, a economia, então, assim, as pessoas tendem a ser influenciadas pelo que é mais forte, né? Eu penso desse jeito, aí eu não sei se eu estou certa, se não, mas eu acho que se eleger pessoas que são em defesa da floresta, a floresta vai ser bem conservada, os animais vão sobreviver, e é isso. Eu vejo a reunião do Ministério que teve, a famosa reunião do dia 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente, o Salles, né? O que o Salles falou na reunião? Vamos aproveitar o momento de pandemia para deixar passar boiada. Vocês estão lembrados desse episódio triste da história do Brasil? Estão lembrados ou não? Daquela reunião fatídica do dia 22 de abril, do Ministério. Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada, né? E referindo-se justamente a isso, né? As leis que possam deixar fazer queimada, deixar destruir. Queimada, gente, sempre existiu na época de calor e tudo, mas se você não pune, não tem um IBAMA, não está controlando, não segura com uma mão muito dura, isso aí vai continuar acontecendo, de forma que daqui a uns dias não tem mais floresta amazônica para a gente ver. Isso aí é o Pantanal também, do mesmo jeito, né? Olha o Pantanal. Vocês vêm acompanhar agora. E está provado cientificamente que grande parte das queimadas foram colocadas foram incêndios criminosos. Tem um incêndio natural que acontece, né, que é quase impossível de segurar, e um incêndio que é criminoso. Eu acho que é disso aí que a colega de vocês está falando. E aí, o que é isso aí? Isso aí, não sei se vocês têm visto, também isso é ciência, né? Nós não podemos desacreditar da ciência, principalmente vocês que estão na universidade, sabem disso. Se você promove queimadas, você vai estar aquecendo o teu efeito estufa, aquecendo as nossas geleiras ao degelo, e aí a desgraça vai ser muito grande também. O oceano vai invadir
o planeta Terra. Haverá um desequilíbrio muito grande. Isso já está provado, gente. Não é mais... A gente vai, mas não, isso é invenção, não existe. Todo ano tem os relatórios, né? Áreas imensas aí de gelo que estão diminuindo. Isso, para o planeta Terra, é uma afronta muito grande, né? Quem podia me ajudar aí agora? É Laura? Laura leu? Miguel. Quem, professor? Eu? Pode ler, Laura. Então tá. Assim como a célula constitui parte de um órgão e cada órgão parte do corpo, assim cada ser vivo é parte de um ecossistema, como cada ecossistema é parte do sistema Terra, que é parte do sistema Sol, que é parte do sistema Via Láctea, que é parte do sistema Cosmos. Quer dizer, gente, nós, não é uma célulazinha da gente, né? Um átomo, é parte. E às vezes a gente é muito arrogante, não é isso? Nós somos arrogantes. Nós, seres humanos, somos tremendamente arrogantes. Porque nós achamos que nós somos tudo. Nós podemos... aquele entendimento naquela passagem da Bíblia, né? Você pode dominar e controlar a terra. Mas essa linguagem quer dizer que o homem tem raciocínio, inteligência para fazer o controle, mas não para destruir. Não para destruir a terra. Por que a demonstração de que nós somos arrogantes? O que aconteceu com Galileu Galilei? O que foi que aconteceu com Galileu Galilei? Você lembra desse episódio da vida aí? No final da Idade Média? Alguém lembra? Qual foi a grande descoberta de Copérnico e Galileu? Ninguém lembra, gente. Que a Terra girava em torno do Sol. Por exemplo, e por que eles condenaram Galileu? Porque isso era blasfêmia. Olha, a Terra não pode girar em torno do Sol, porque a Terra é o centro do mundo, é a Terra. Porque, na verdade, o homem está na Terra, o homem é o centro de tudo, o homem é o mais importante. Então, se o homem está aqui, tudo gira em torno do homem. É o pensamento mesmo, né, equivocado de quem estava lá naquele tempo. O homem podia dominar e fazer o que quisesse. Então, vamos pôr o Galileu na fogueira, porque ele está blasfemando contra Deus. Né? Olha aí quando a religião quer ser mais do que a ciência, né? Uma coisa é religião, outra coisa é Deus, né, gente? Então, a religião, ela não pode querer falar mais do que a ciência. Se nós estamos aqui, está provando cientificamente. Agora, o que eu fiz aqui, velho? Então, eu estava falando aqui lá. Vocês estão vendo aí? Oi? Continua vendo lá, gente? Tá bom. Então, eu estava falando aqui de que toda vez que o homem quer ser mais... por que o homem, quando ele chega a ser arrogante, quando ele acha que o homem macho é maior do que a mulher, a fêmea? O homem é maior do que é mais importante e mais do que a mulher. Ele é arrogante também. Ele é arrogante quando ele acha que é dono da terra, ele é arrogante quando ele acha que é principal, ele é arrogante quando ele acha que é superior ao outro. Então nós vamos, quando você consegue ver que você é parte, você não é o todo, você não é o centro, né? Aí as coisas começam a mudar, né? E isso, o que está dizendo para nós? Nós estamos sendo ameaçados, gente. Muito. Nós podemos destruir a Terra. Nós podemos destruir os seres vivos. E volta mais uma vez. Nós podemos ser o verdadeiro Satã da Terra. Está vendo essa figura triste aí?
que é essa figura? E o mais triste aqui, que olha o urubu, ao lado de lá na África, no Sudão, na guerra deles lá na África, daquelas guerras, guetos, né? Ele está fugindo da fome, essa criança, e o mais triste, daí a alguns minutos essa criança morre. Essa criança morre. Então, nesse planeta Terra, onde a gente, olha aí, essa realidade, a gente tinha eliminado a miséria total no nosso país, Brasil, e hoje nós já estamos com mais de 10 milhões de miseráveis que não têm nem condição de comer, né? O que é mais ameaçado na natureza? É o ser humano pobre. É o ser humano pobre, gente. É o mais ameaçado. E olha que triste, esses dados aí são de 10 anos atrás, 1,3 bilhões de pessoas vivem em estado de pobreza absoluta no mundo. O que é pobreza absoluta? É quando não tem o mínimo para comer. Você não tem uma alimentação por dia garantido. Aí você fala que está na pobreza absoluta. 3 milhões têm alimentação insuficiente. E 60 milhões morrem anualmente de fome. Esse é o paraíso que está na Bíblia? Não, esse não é o paraíso. Apesar que muita gente que está dentro das igrejas achar que pelo fato só de estar dentro da igreja já é o paraíso. É um grande engano isso. Nós vamos estar vivendo o paraíso, vamos estar construindo esse reino de amor o dia que a gente conseguir eliminar essa realidade. O dia que a gente conseguir eliminar. Quem podia me ajudar aí? Rebeca? Rebeca? Fome, pestes e guerra sempre estiveram entre as principais dificuldades enfrentadas. Geração após geração, os humanos rezaram para todos os anjos, deuses e santos, inventaram um sem número de ferramentas, instituições e sistemas sociais, mas seguem morrendo as milhões de inanição, epidemias e violência. Do livro Homo Deus, uma breve história do amanhã. Eu tinha falado para vocês desse livro e vocês estão acompanhando, né? As coisas vão acontecendo, às vezes o tipo, é claro, aquela morte de guerras que tinha na antiguidade, né, que era o maior medo que se tinha, era um país guerrear com o outro e na espada, né, milhões ficavam estendidos pelos campos de batalha. Hoje nós temos outros tipos de violência. Violência que às vezes nós estamos construindo, né? Violência que às vezes vem até de se comer demais. O que mais que podia ler para mim? O Samuel, tá aí, Samuel? Tô aqui. Oi, lê para nós. Em 2012, aproximadamente 56 milhões de pessoas morreram no mundo inteiro. 620 mil morreram em razão de violência humana, guerras mataram 120 mil pessoas, o crime matou outras 500 mil. 800 mil cometeram suicídio, 1,5 milhões morreram de diabetes, o açúcar é mais perigoso que a pólvora. É interessante isso aí, né? Olha o contraste, nós temos morte gente por inanição, falta de comida, e está morrendo gente também hoje porque come demais, come de forma irresponsável, né? Consumo de açúcar, refrigerante, chocolate, tem poder de comprar, e obesidade, que vem matando muita gente. Aí vem com a diabetes, vem várias doenças devido ao tipo de comportamento que a gente tem. Tainara, você está aí? Tainara, não, Thaís. Oi, Thaís. Thaís? Oi, professor, estou aqui. Por favor. A violência não fará outra coisa que substituir a ditadura inglesa por outra. Derrubar um demônio por meio das armas equivale a dar a vida ao outro demônio. Matar jamais pode ser algo nobre. Quem que falou isso aí? Quem falou, Thaís? Gandhi. Gandhi. Não sei se vocês gostam, né, e já leram Gandhi, leia. É muito interessante, muito, muito. A vida dele, né, como ele se tornou esse líder, como esse um líder pacifista, né?
eu sou apaixonado, né, não só nele, né, como o Luther King, claro, o Jesus Cristo homem, né, que muitas vezes a pessoa fica analisando Jesus Cristo só como Deus, né, e Jesus Cristo, quando você vê a doutrina dele, o jeito que ele viveu, você apaixona também, né, o ser humano, Jesus, é muito fantástico, né, então, mas olha, gente, quando eu vejo pessoa achar que armar vai resolver o problema da violência, às vezes me dá vontade de desanimar, sabia? Quando eu vejo, não, tem que armar mesmo, tem que matar, porque bandido aí tem que matar, né? Há uma análise simplista do problema todo social que nós temos, né? De corrupção, de bandidagem, de tudo que acontece lá em cima, e a gente quer armar para matar quem? Quem que vai comprar arma mais, né? Esse assunto aí daria para a gente discutir pelo menos algumas horas, né? Mas se você pegar os grandes homens da humanidade, como eu estou falando, Jesus Cristo, né? Jesus Cristo jamais falou em usar da violência, muito pelo contrário. Jesus Cristo falou em dar outra face. Aquele que te agredir, ama o seu adversário, ama o seu inimigo. Luther King morreu lutando pelos negros, sempre pedindo a paz. Grande, a gente vai ver, e esses caras que a gente admira, né? Esses caras que a gente admira, não são os caras torturadores, os matadores que a gente admira, que fica para a história. O Hitler, ele vai ser sempre lembrado pelo horror que ele fez, pela matança que ele fez. Ele jamais será lembrado como um grande homem que contribuiu para a humanidade, para melhorar a humanidade. Acho que é muito importante, gente, nesse momento de intolerância, pessoas que mandam comprar arma, que querem armar o povo, cuidado com isso. Isso não é nada cristão. Professor, em questão de armamento, armar a população, você pode pegar e pesquisar os dados. Nova Zelândia, dos países mais seguros do mundo. E lá é permitido o porte de arma. Então, esse argumento de que armar é retrógrado e que não faz efeito é uma meio contradição contra os fatos. Então, acho que não faz muito sentido. A desgraça do mundo está pela ambição e a cobiça pelo poder do homem. Então, em si, a igreja não é responsável, o homem não é responsável, e sim as pessoas que lideram, entendeu? Então, achar um culpado, se fosse para achar um culpado, seria mais os poderosos, as pessoas que têm ambição pelo poder. Isso faz nação contra nação, gente contra gente, divide. A questão, a regra é dividir para governar. Então, se divide o preto contra o branco, o homem contra a mulher, o heterossexual contra o homossexual. Então, não é uma culpa ou da igreja ou do ser humano. Então, são os líderes, né, as cabeças. Pois é, aí você fala assim, que armar a população, né? Você pegou um exemplo, mas por pegar a maioria dos exemplos, não é por aí não. A polícia no Japão, a polícia é armada? A polícia na Inglaterra, pouquíssima. Esse policial que fica na rua, ele não é armado. A polícia especial que é armada. Agora eu te pergunto, se a gente acredita no mundo de paz, você acredita no mundo de paz? Se eu acredito no mundo de paz, por que eu tenho que estar armado? O mundo nunca vai ter paz, professor. Então você acha que... A paz mundial não existe, a não ser que chegue o anticristo, ele prega a paz, mas a paz nunca vai existir. Pois é, então você acha que armando você tem mais segurança? Isso é óbvio, quando a segurança pública não consegue fazer a nossa segurança, que isso é um fato, a gente tem que se proteger, porque senão, como é que a gente faz? E o pobre, então, e o pobre, você acha que ele tem condição de... Porque o mais miserável, que mais sofre com a violência é o pobre. Porque o rico que você está falando aí, ele pode comprar um carro blindado, ele pode pôr segurança, ele não precisa pegar, certo? Ele vai para um condomínio fechado. O pobre, ele está ali, não tem dinheiro para comprar pão, ele não tem, como é que ele vai comprar revólver e arma? Você acha que você está dando segurança para ele? Isso é uma questão de elaboração de projeto, né, professor? Simplesmente liberar, lógico que é muito caro. Você vai tirar um porte de arma, mas a arma vai dar 5, 7 mil reais. Mas isso é um projeto, não é nada que acontece do dia para a noite, entendeu? É um projeto a longo prazo. Mas eu acho que, querendo ou não, segurança vem com a educação, né? Se for uma população bem educada... Isso é um combinado. Isso é um combinado. Educação mais armamento.
Nenhum dos Se dois for um sozinhos país, faz diferença. se for um país desenvolvido, a educação lá é boa. Então, a segurança por si mesmo vai ser boa. Agora, se for um país subdesenvolvido, você pode ver que tem mais violência. Vamos pensar aqui mais um pouco. Não estou falando que todo mundo tem que pensar como o cristianismo, como o próprio budismo, como o islamismo. O pensamento cristão, já que se eu pergunto aí na turma, eu acredito que 99%, 95% se diz cristão, certo? Ou eu estou enganado? Não fiz enquete, mas eu acho. A filosofia cristã, ela prega violência? Ela não prega violência, prega o amor, mas tem as passagens da Bíblia que te respalda, tá certo? Então, você pode pegar a passagem da Bíblia que diz, se porventura um ladrão vier pela noite e entrar pela sua casa, você não será culpado pelo aquele sangue. Então, significa o quê? Legítima defesa. Não é para você sair armado na rua matando todo mundo que te olha torto. Isso é uma interpretação errônea. Pois é, mas isso é o Antigo Testamento, e o Antigo Testamento vive de guerras, é tudo uma realidade, aquele povo que era escravo, que vivia. Agora, Jesus, eu estou falando cristianismo, Jesus, ele inclusive fala de uma interpretação para o Antigo Testamento. Jesus prega uma hora a violência ou o contrário? Ele manda a outra face, ele manda caminhar com o salteador, quando ele te rouba o casaco, dê o outro. Quando te bate na face, vira outra face. Jesus ensinou isso ou mandou armar e dar uma porretada no cara que te fizer mal? O que Jesus ensinou? Olha, a terra passará, mas as palavras de Deus não. Então ela segue a mesma, né? Então essa atualização humana da Bíblia, eu acho que é meio errônea. Mas isso é interpretação pessoal, né? Não, eu estou falando ensinamento de Jesus Cristo. Eu estou falando ensinamento. Não estou falando que você tem que acreditar nele ou não. Eu não acho que você tem que acreditar no Gandhi. Não acho que você tem que acreditar no Luther King. Sim, o amor tem que ser pregado e tem que ser vivido, né? Mas pegar uma passagem específica... Você imagina no trânsito. Vamos pegar uma coisa bem simples para mim. Eu sou um cara de... Não, é o que eu estou falando. Tá pegando exemplos totalmente aleatórios, específicos e tentando generalizar, entendeu? Eu dei uma Você pegou o exemplo da Nova Zelândia agora, e estou dando outros exemplos. Eu estou pensando, por exemplo, eu sou um cara que sou contra a violência, mas se eu estou armado, eu vou achar que eu tenho que estar armado. Eu estou num carro. O cara bate e sai dentro do carro me chamando de filho da puta, não sei o quê, que tá um cara bêbado. E o cara vem dando um empurrão. Se você estiver armado, qual que é a reação sua natural? Qual que é? Sim, legítima defesa, foi o que eu disse. Mas você acha que isso está certo? Ué, é legítima defesa. Isso é pela lei. Pois é, mas você é um ser humano inteligente, racional. Mas qual que é mais racional? Eu ver que ele está alterado e ficar... Para chamar a polícia, recorrer ou enfrentar ele com a mesma violência que veio para cima de mim? Olha, atirar a vida de alguém ou tentar se proteger é a última hipótese. Você pode levar a primeira hipótese como a conversa, tentar chegar no diálogo, entendeu? Isso é de cada um. Tem gente que a primeira opção já é sair na porrada, dar tiro, matar, certo? Uma pessoa civilizada comum, a última opção dela seria essa. Só que aí é que tá, a maioria reage com violência, contra agressividade, mesmo que seja verbal. Não, então, acho que vai ter mais morte por uma discussão desse, que poderia se resolver sem arma do que com ela. Isso quando leva pelo cenário de discussões, né? Agora, quando é violência, né, um assalto, tentativa de latrocínio, assassinato, a pessoa não vai querer conversar, né, dialogar, né? Mas... diálogo é uma boa opção. Pois é, mas eu acho em que a grandeza. Eu falava agora de respeitar as diferenças, certo? Você vê que tem dois conceitos de vida que a gente tá. Você tem um pensamento de vida, um modo de agir, e nós podemos ter um outro pensamento? Eu não sei. Qual que é o modelo de vida, de planeta, de civilização que a gente acha que é o mais correto? Olha, se fosse se a gente vivesse num paraíso, a gente não ia precisar nada disso, mas como o ser humano é falho e erra, né? Ele por si é mau, então não dá para criar uma teoria que tudo vai ser mil maravilhas, que o respeito vai prevalecer. Se fosse, seria ótimo, mas como não é, vamos viver a realidade. Pois é, mas é importante a gente pensar
E aí, eu estou falando, inclusive, eu dei alguns exemplos também de pessoas. Não só, eu poderia dar exemplo de mais uns 200 aqui, que fazem opção da não violência. Esse é um pensamento de vida. Sim, é uma filosofia de vida. Se fosse não existe violência... O que está salvando o mundo? É a não violência ou é pregar a violência? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui que a gente critica muito. Os muçulmanos terroristas. A primeira coisa, eu não condeno ninguém por ser muçulmano, certo? Sim, mas tem extremismo, né? Tem extremos. Não é muçulmano que é. A atitude deles, se você pensar na lógica, eles são extremamente violentados. O usuário, por causa do petróleo que eles têm. A gente sabe disso. Que aquele negócio dos Estados Unidos invadir o Irã, Iraque, aquela bagunça toda, tem todo um objetivo financeiro por trás. Isso justifica o que eles fizeram na Torre Gêmeas, apesar de eu não gostar do imperialismo americano. Eu não posso defender, não, mas eles foram violentados. Os Estados Unidos fez várias intromissões lá e fez isso. Eles têm direito, diante disso, de fazer atos terroristas também no mundo? Não, mas isso é terrorismo, não tem nada a ver, né, professor? É isso? Não, você está respondendo a violência com violência. Não, você está elegendo como legítima defesa. Terrorismo com terrorismo. Você não acabou de falar. Não, peraí. Terrorismo e legítima defesa está muito distante. Eu acredito, né? Mas, sei lá. Professor, coloca uma suposição. O senhor está saindo da sua casa, vem um bandido, um assalto, tal. Por motivo bobo, ele pega, sei lá, atira no filho do senhor, na filha do senhor. Qual é a reação do senhor? O senhor vai pegar, ficar de boa, não vai denunciar, vai... Como é que é? Eu vou dar um exemplo para você do maior propagandista de arma do Brasil, que é o Bolsonaro. Ele foi assaltado, estava armado com uma Mauser, eu não conheço de arma, mas eu sei que ele estava muito bem armado na motona dele. O bandido veio, assaltou ele, tomou a moto dele e ele não reagiu e falou que foi a melhor coisa porque ele se sentiu inseguro. E isso, o próprio pessoal da segurança tem demonstrado isso. Você que não está treinado para matar, o bandido que está com vários craques na cabeça, ele tem muito mais chance de te matar ao reagir do que ao você se reagir. A melhor atitude que você toma, é claro que qualquer violência, você tem que odiar a violência. Mas você reagir, achar que isso vai resolver, até isso é irresponsável. Porque você vai estar correndo e colocando as pessoas na sua casa com muito mais risco. Você está mexendo com o bandido. Então, se você puder dialogar, puder pedir para ele calma, é muito melhor, inclusive para você e para sua família. A violência vai gerar mais violência. Isso é bobagem, você achar que você é mais forte, mais preparado que o bandido e vai fazer isso. Esse é o meu ponto de vista. Né? Eu acho que isso, até porque a própria polícia recomenda isso, não reagir. Né? Então, se é para não reagir, eu primeiro nunca vou nem comprar revólver, certo? Vou comprar um revólver para mim, não vou. E se eu tivesse, essa orientação de não reagir. Por quê? Você sabe que esses caras o cara hoje, principalmente, está vindo dopado para falar com você. Vamos para frente agora ou eu quero conversar mais sobre isso? Esse assunto dá pano para manga, né? Agora só isso. Olha lá. Valéria, você está aí, Valéria? Oi, Valéria. Não? Vitor. Oi, Vitor. Oi. Você quer ler para nós? Leio. Se os países opulentos quisessem, por ironia, estender seu nível de consumo a toda a humanidade, precisaríamos de 2 terras iguais a esta. Qual é a população dos Estados Unidos hoje? 280 milhões, 300 e poucos milhões, é isso? 350 milhões, mais ou menos, a população dos Estados Unidos? Qual que é a população da China hoje? 1 bilhão e
800 milhões. A China com a Índia dá mais de 2 bilhões de habitantes. Agora, é uma coisa de louco, né? Hoje, a China, isso preocupa, né? Se os chineses começarem a consumir igual os americanos, a Terra não vai suportar. Nós estamos desesperados, né? Se o chinês começar a consumir próximo do americano. E a pergunta que fica, mas ele não por que ele não tem direito de consumir igual o americano? E aí a pergunta, né, gente? Qual que é a grande doença, uma das grandes doenças? Eu estava falando da falta de alimento, falta de coisas. A outra grande doença é o consumismo, por parte de alguns. Você já reparou quando a necessidade que você tem de trocar de celular todo mundo? Não é isso? Há 20 anos atrás ninguém tinha celular. Hoje, você não pode vir uma geração seguinte, você já tem que trocar. Trocou um tênis, tem um modelo diferente, você tem que trocar o tênis. A roupa, de tudo. O consumismo, então, passa a ser uma necessidade para principalmente para a geração de vocês. Né? E o que vai acontecer, então? Vai acontecer isso, olha. O desenvolvimento, ele está entre dois infinitos. O infinito dos recursos da Terra e o infinito do futuro. Os dois são ilusórios. Você quer ver um assunto que vocês vão conversar muito comigo durante o nosso curso? É a água. O pessoal acha que a água é infinita, então eu posso gastar água à vontade. Não tem problema, a água está aí disponível, Deus deu água para nós, por que você vai economizar água? E nós estamos vivendo a crise hídrica, que eu vou poder discutir com vocês demais sobre ela. Né? Então, os recursos têm limites, pois a Terra é limitada, e nem todos os recursos são renováveis. Né? Olha o pensamento aí do Gandhi. A Terra é suficiente para todos, mas não para a voracidade dos consumidores. Olha o Gandhi de novo aí. A Terra é suficiente para todos, mas não para a voracidade dos consumistas. Os mundanos, ou mudamos, ou conheceremos tristemente o caminho já percorrido pelos dinossauros. Não se trata aqui, gente, de ficar pregando o caos. Mas é a realidade. Essa é a realidade. Tá? Estamos chegando já no final, gente. O limite, então, da Terra aí, ó. O Vitor leu agora, né? O Abel, você quer ler de novo? Oi, Abel. Oi. Quer ler de novo para nós? Pode ser. Precisamos de um novo paradigma de civilização, porque a atual chegou ao seu fim e exauriu suas possibilidades. Temos que chegar a um consenso sobre novos valores. Em 30 ou 40 anos, a Terra poderá existir sem nós. Pois é, gente. Quando eu falo de precisamos de um novo paradigma. Vocês gostam dessa palavra paradigma? Vocês têm falado muito disso aí, um novo paradigma. A gente tem dificuldade, né? Com o modelo, quando eu falo de paradigma, é o modelo de civilização que nós temos. É um modelo de civilização. Eu sei que não é fácil mudar, gente. Não é fácil. Né? Porque eu vou voltar aqui, eu tenho assim, pavor de tantos políticos demagogos que ficam usando a Bíblia e Jesus Cristo para pregar. Mas então, ao mesmo tempo, eu acho importante a gente estar se referindo àquilo que a gente fala que acredita, né? E que a gente... Então, qual foi a grande dificuldade de Jesus Cristo? É porque os caras estavam acostumados com a antiga lei, a gente fala a lei mosaica, a lei de Moisés. Os fariseus eram dente por dente, olho por olho.
cuidar do dia de sábado, lavar as mãos antes de comer. Esse era o paradigma, a moral dos fariseus. E Jesus falou, para com isso, não é isso que eu quero, não é isso, o meu paradigma, o meu modelo, a minha concepção de vida é diferente, gente. Então, mudar de paradigma é uma das coisas mais difíceis que acontecem. Você já reparou como é que você, por exemplo, na sala de aula, você começa a sentar no primeiro dia ali numa cadeira, você vai até o último dia quase do semestre na mesma cadeira, não é assim que acontece? As suas manias no sofá da sua casa, a gente não senta sempre no mesmo lugar no sofá? Na mesa de refeição, a gente costuma sentar sempre na mesa de refeição, usar as mesmas cores de roupa. Então, até essas coisas simples, a gente acaba repetindo. Então, a gente tem muita dificuldade para mudar a concepção. Né? E essa concepção que está aí, às vezes a gente não percebe, ela foi nos imposta com interesses. Né? De repente você tem certeza que a Coca-Cola é o melhor refrigerante. Pô, você vê todo dia propaganda mostrando coisas lindas da Coca-Cola. Às vezes você até será que mesmo o melhor é a Coca-Cola? Não, mas eu já sei, tenho certeza. Então, esse mundo moderno também tem essa facilidade de passar valores para a gente, passar valores que a gente às vezes não tem como até discutir. Né? Então, nós somos herdeiros disso. Vocês, principalmente, foram criados nos shoppings, né? E fazer compra. Muitos, né? Às vezes, a diversão de muita meninada aí, qual que é a diversão? Ir para o shopping. É o modelo, né? É a geração. É o bom, o ruim. Eu tenho que descobrir. Certo? E esse modelo leva também à exploração da terra e seus recursos. Acabar com os recursos naturais para poder oferecer mais consumo para a população. Eu falei também já da injustiça social, né? A concentração hoje, você tem 10% que detém a riqueza de mais de 50%. Olha essa frase aí. Alguém quer ler para mim? Ana Paula. Oi, Ana Paula. Oi, eu leio. De quem que é essa frase? Olha o que ele vai escrever. É a frase conhecida do Einstein. É mais fácil desintegrar um átomo do que desmontar um preconceito. E devemos fazer tais mudanças. Caso contrário, não introduziremos nunca as mudanças corretas. E para operarmos mudanças da mente e do coração, devemos, em primeiro lugar, limpar o caminho dos obstáculos e, em seguida, colocar novas placas de sinalização. Esse slide, para mim, ele pode resumir tudo que foi falado aqui hoje. Né? Gente, olha o que o Einstein falou. É mais fácil desintegrar um átomo do que desmontar um preconceito. E sabe o que é pior da pessoa que é preconceituosa? Ela nunca admite que ela é preconceituosa. Você já conheceu algum racista? Algum racista, é muito pouco racista que admite que ele tem preconceito contra o negro. A pessoa que não admite a outra religião, dificilmente ela admite que ela não aceita a outra religião. No entanto, o cara, ele acha que a religião dele ele pela religião dele está salva. Aquele cara é muçulmano. Esse cara está perdido. Esse cara é ateu. Está perdido. Então, ele mesmo já condena. Ele tem a chave do céu, né? Ele condena e absolve quem ele acha. Né? O índio é um desocupado. Então, nós vamos criando preconceitos e isso é muito difícil de você tirar ele. É muito difícil. E aí, no segundo parágrafo, olha a grandeza do segundo parágrafo. Nós só podemos mudar a mente se nós limparmos tudo que está sujo.
essa coisa enraizada. Gente, mas não é fácil, não. Não é fácil. Isso aqui é a coisa mais difícil na vida de todo mundo. Não precisa ser terapeuta, psicólogo, psiquiatra para ajudar a pessoa. E nós todos somos carregados de preconceitos, né? Eu não gosto de gente desse jeito, eu não gosto disso, eu não tolero isso. Então, é muito importante a gente começar. Se a gente quer um mundo diferente, é preciso a gente entender de onde vem o preconceito, né? Olha essa... Danilo. Oi, Danilo. Oi, Danilo, tá aí não? Oi. Você quer ler para nós? Nas fábricas, nas praças diante do demagogo ou sentadas em casa ante a um aparelho de televisão durante horas a fio, os homens de hoje vão sendo reduzidos cada vez mais a funções simplesmente passivas, vão desaprendendo a arte de falar e de expressar, vão perdendo sua voz em sua vez. O livro que é Ética, Primeiros Passos. Interessante isso aí, né? Se a gente não começar a forçar essa ação de mudança, a gente começa a ser passivo. E tudo vai passando para a gente de forma que, o correto é isso, né? E aí, olha esse slide aí, ó. O Denis, você quer ler? Denis. Vamos lá? Isso devia estar lá atrás, esse slide. Agora, é que eu, rapidamente, né, de outro livro, isso aqui, eu fui fazendo coletânea de pensamentos para a gente ter esse bate-papo, primeira aula, tá? Olha a primeira frase dela, gente. Não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Pesado isso, né? Não vemos o mundo... Olha, a gente acaba vendo aquilo que está dentro da gente. Então, se a gente está com... Aquele dia, você já reparou? Aquele dia que você amanhece contrariado, com dor de cabeça, chateado, tudo está feio lá fora você. Todo mundo está horrível, todo mundo é enjoado, todo mundo é nojento. E aquele dia que você está alegre, está feliz, está realizado, você consegue ver... Pode ser ter um dia de chuva, você consegue ver um dia bonito. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Mais uma vez eu volto a falar que lá é preciso desafiar, gente. Vocês ainda são novos. Vocês têm muita vida pela frente. Desafie, questione. Será que isso que me passaram é verdade? Ou será que tem gente que tem interesse que eu pense desse jeito? A mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer coisas de modo diferente, o que é muito difícil. E líder, eu falo que o engenheiro é um grande líder. O tempo está acabando, e eu tenho essa parte aqui que eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que tinha que ser característica de um bom engenheiro, né? Então, eu falo assim que eu vejo sempre um engenheiro, principalmente aquele que vai para a obra, toca a obra, ele é um grande líder, né? E o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Deve incentivar e dar condições. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações. Gente, esse segundo parágrafo aqui, eu me lembro que a descrença da juventude hoje, principalmente com muita coisa, principalmente a política, com religião. Por quê? Porque o cara vai lá ver um líder da igreja falar coisas bonitas, né? E depois, mas as ações não correspondem aos fatos. Não correspondem. E isso frustra demais.
É claro que aqui a gente tem sempre que ponderar, ninguém é perfeito, todo mundo tem seus defeitos. Mas quando há uma incoerência proposital, né, de o cara não tem nada a ver, aqui quem está falando ele mesmo não acredita, né? Então, isso está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Olha outro pensamento aí, gente. Eduardo. Emília. Oi, Emília. Oi. Você quer ler para nós? Quero. Pode começar? Pode. O líder tem o dever de fazer com que as pessoas se responsabilizem por suas tarefas, apontando suas deficiências. No entanto, há várias maneiras de fazer isso, sem ferir a dignidade dos outros. Ser humilde é ser real e autêntico com as pessoas e descartar as máscaras falsas. Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Muitos de vocês, quando formarem, vocês vão ter oportunidade de trabalhar com gente muito simples. O servente da obra, o pedreiro, né, o carpinteiro. E, geralmente o pessoal de uma camada muito simples. Então, e os caras fazem coisa errada mesmo. Tem dia que o cara vai chegar na sua obra bêbado, né? Claro que você não pode admitir um cara bêbado no serviço. Mas cuidado para, ao corrigir, você não acabar com o ser humano, né? Você não ferir a dignidade, você está destruindo. E na maioria das vezes, a gente não é capaz de saber o que está passando com aquela pessoa. Por que ele vive com aquele problema lá da casa dele. Então, né, cuidado, quando você formar, tá? Para não fazer isso. Olha alguns pensamentos soltos aí. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. É chato isso, né? A gente gostaria de estar mudando tudo. Sabe por que casamento não dá certo? Muito casamento não dá certo, desculpa a palavra que eu falei, né? Eu sou casado já há quase 34 anos, tá? E claro que tem problema no casamento, mas eu sou muito feliz no meu casamento. Mas eu vejo muito amigo, muito parente meu que tem problema com casamento, né? E vejo que isso, o mais difícil que a gente tem é isso aí, a gente quer que a outra pessoa mudasse pra gente. Eu quero que ele mude para ser do jeito que eu queria. E a única pessoa que você pode mudar é você mesmo. Então, se eu dou conta de mudar, tá bom, eu não vou dar conta de mudar ninguém. Nem meus filhos eu dou conta de mudar. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Olha o Tolstói aí, ó, grande escritor soviético. Todos querem mudar o mundo, mas ninguém quer mudar a si mesmo. Todo mundo é contra a corrupção, né? Alguém não é contra a corrupção? Mas quando tem alguma coisa lá que ele pode fazer para ajeitar para ele, o brasileiro é custoso, né? Ele dá um jeitinho, e a gente poderia citar aqui em inúmeros casos aqui no nosso Brasil, né? As pessoas que têm, né, falam que quer mudar, né? E depois não quer mudar coisa nenhuma. A real capacidade de liderança não fala de personalidade do líder, de suas posses, o carisma, mas fala muito de quem ele é como pessoa. Por que Jesus Cristo ficou, então, esse grande líder? Porque ele era aquela pessoa. Porque Gandhi? Porque era a pessoa Gandhi. Porque Luther King? Porque era aquela pessoa. Porque Sócrates? E assim por diante. Você vai ver que aquilo que ele era como pessoa que fez mudar. A gente está acabando aí. Oi, Miguel. Miguel, você está aí? Miguel. Tô. Você quer ver? Está acabando, gente. Vamos lá. Paciência, bondade, humildade, abnegação, respeito, perdão, honestidade, compromisso. Essas são as qualidades construtoras do caráter. São os hábitos que precisamos desenvolver e amadurecer se quisermos nos tornar líderes de sucesso, que vencem no teste do tempo. Gente, você quer ser um bom engenheiro? Quer ser um bom engenheiro? Quer ser um bom pai? Quer ser um bom cidadão? Quer ser um bom cara? Né? Isso aí, olha a dica aí. É fácil? Não é fácil. Perfeição, quer dizer, como diz o outro, aqueles que acreditam em santidade estão na igreja lá, né, e querendo ser santos. Mas nós podemos ser bons homens
boas mulheres. Então tem muita coisa. Quem que é? É isso. Eu acho que a busca disso aí, agora eu vou até falar algo mais para vocês. Assim, mais atualmente, eu prego muito a espiritualidade. Eu dou menos valor na religiosidade, mais valor na espiritualidade. E a espiritualidade você consegue com isso aí, ó, sendo paciente, sendo bondoso, sendo humilde, sendo abnegado, respeitando, sabendo perdoar, sendo honesto, tendo compromisso com as coisas. Isso te faz aproximar daquilo que é mais sagrado, te faz aproximar do amor, te faz ser espirituoso, tá? Que é o mais importante, o que às vezes falta demais dentro das igrejas, né? E olha o último slide, gente, olha o último slide para encerrar. Devemos pregar o evangelho em toda parte, aonde formos, e usar a palavra só quando necessário. Servir aos outros nos livra das algemas do ego e da concentração em nós mesmos, que destrói a alegria de viver. Bem, pessoal, é pesado, né? Eu sei que a aula, através de slide, a gente não está vendo um ou outro, né? Olhando no olho, ela é pior nesse sentido. Por isso que eu falei no início que eu aceito sugestões, como é que a gente pode melhorar essa aula virtual. Inclusive, eu vi a crítica de vocês, né? Perdoe, hoje foi a minha primeira aula com o Meet, eu dei um travou no computador e ainda estou apanhando. Vou dar uma treinada agora à tarde, porque eu pensei que fiz uma aula aqui, eu mesmo, deu tudo certo, e hoje deu errado, né? Mas, para segunda-feira, que vocês querem continuar às 8 horas ou a gente começa a aula às 7h30? 8 horas tá bom, professor. A mim também deixa 8. 8? Porque a outra turma pediu às 8. E aí? Todo mundo às 8? Pode ser 8 horas. Eu não posso prejudicar. Porque às vezes alguém está sendo prejudicado, né? Com o horário, bem que a gente vai terminar até às 11, não tem problema, né? E aí, aquela pessoa que gosta de acordar um pouco mais tarde, né? Tem até 7h30, pelo menos, quase para dormir. Tá ok, gente? Aí eu espero de vocês, então, já que o tempo avançou, na próxima hora eu dou a introdução do curso e já diretamente a gente entra nele. E espero sugestões, tá? Se vocês acham, ou espero a primeira aula para ver, né, que a gente possa estar melhorando a comunicação a cada dia. E que vocês possam gostar mais do curso, né? Gostar da disciplina. Vocês vão ter 4 disciplinas comigo, né? Se tudo der certo. E eu espero aí que a gente possa estar agradando e sendo bem proveitoso. E para encerrar isso aí, ó, eu prefiro que informar cidadãos do que simplesmente calculistas, tá? E as duas coisas têm que caminhar juntas. Sou do cara tranquilo, aceito crítica, aceito sugestão, então durante aí, ó, fala aí pra gente, vai ter, eu vou falar mais do curso, então no início da próxima aula a gente vai falar da emenda, o que a gente vai ver, e depois eu passo o material para vocês, tudo bem? Tudo bem. Professor, só um comentário aqui, que o senhor me convidou para fazer a leitura aqui no meio da aula, eu tinha mexido nas configurações do meu computador, e aí o meu microfone ficou mutado, mas eu estava aqui, tá? É porque a Valéria. Quem está com falta aqui para mim é o Davi? Oi? Eu falo aqui, ó. Quem está com falta? O Davi, Jaqueline, Caroline e Tainara. Ok? Para vocês juntos aí? Eu acho que a Tainara tá aí. Tainara Cardoso. Eu também tava. Quem Eu mais? acho que é. Peraí, gente, só escutei Tainara. Quem mais que tá? Sim, professor. Jaqueline tá aí? Obrigada, Samuel. E a Caroline? E o Davi? Tudo bem? Então vamos então descansar. E segunda-feira que vem, então às 8 horas, a gente volta a falar, tudo bem? 10 minutos antes eu já coloco a disposição.